Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Pode deixar ela aberta, e nós não vamos ler todos os versículos, nós vamos verso a verso. Nós vamos ler somente o verso 28. Esse texto é um texto em que o apóstolo Paulo está encerrando a sua viagem missionária, e ele para na cidade de Éfeso, na cidade de Mileto, e manda chamar os seus cooperadores para dar as instruções finais antes de subir para Jerusalém, porque ele sabia que depois ele não veria mais aquela igreja e nem aqueles irmãos. Então ele manda chamar e passa algumas instruções. Atos capítulo 20 e o verso de número 28 diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, Paulo chama os seus presbíteros e dá as instruções finais para eles antes de subir a Jerusalém, sabendo que depois ele não veria mais aquela igreja. O livro de Atos, depois vocês vão ter esse material na mão, tá? Eu estou com uma apostilinha aqui, vocês vão ter esse material na mão, vocês vão com mais calma depois analisar. É uma continuação daquilo que Lucas começou a escrever no Evangelho. Então, no primeiro tratado de Lucas, ele vai focar na vida e obra e ministério de Jesus Cristo. Agora, em Atos dos Apóstolos, ele vai, no seu segundo tratado, ele vai focar na história daquela igreja que estava nascendo. E se você pegar do capítulo 1 ao capítulo 12, quem que é o personagem principal? É o colégio apostólico. Então, do capítulo 1 até o capítulo 12, você vai ver Pedro, você vai ver João, é o colegiado que está ali presente. Quando você passa do capítulo 3 até chegar no capítulo 28, quem é o grande personagem? O apóstolo Paulo. Ele é o grande personagem, porque é ele quem vai não somente expandir o evangelho com a pregação, mas ele também ele não sistematizou a fé cristã, mas ele ensinou muitas doutrinas que nem o Cristo havia trabalhado e nem os demais apóstolos. Então todo o restante do livro vai se concentrar no apóstolo Paulo. O que nós podemos também ter nesse livro aqui? Ele poderia se chamar Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque através da igreja primitiva, nós vemos o Espírito Santo historicamente trabalhando para expandir o Evangelho através daqueles irmãos nossos do primeiro século. Muitos irmãos falam assim: olha, nós deveríamos retornar a ser a igreja do primeiro século. A gente não precisa retornar a ser a igreja do primeiro século, pegar os padrões da igreja do primeiro século. A única coisa que nós precisamos de verdade no século 21 é só do mesmo poder. Amém, meus irmãos? Amém. É só isso que a gente precisa. Do mesmo poder que o Espírito encheu aquela igreja, é que a igreja do século 21 precisa. Só isso. Eu não sei como é que os irmãos definem poder de Deus. Pentecostal, irmão, se você perguntar para ele o que é poder de Deus, ele não vai saber lhe responder. Ele vai dizer para você: não, o poder de Deus é quando eu sinto um arrepio no meu corpo, um fogo que vem pelo pé e vem subindo. Eu não sei onde é que eles arrumaram essa história desse fogo que vem pelo pé e vem subindo. Da Bíblia eu sei que não foi. É quando eu vejo alguma coisa, alguma visão, uns dizem que a parede abre e vê lá um monte de coisa lá. É quando eu falo línguas estranhas, então, meu Deus, quem não fala língua estranha, então, meu Deus, não tem poder. Eu não sei como é que os irmãos definem isso, mas eu defino o poder de Deus como o teólogo o Aningrude define. O que é poder de Deus? Poder de Deus é ver como Deus vê, é sentir como Deus sente,
é fazer aquilo que o Espírito Santo quer que eu faça. Isso é poder de Deus na vida de qualquer cristão, seja ele que de tradição for. O que aconteceu em Atos capítulo 2, irmãos? O que aconteceu em Atos foi esse derramar desse poder, que conferiu a eles, além disso que eu falei a vocês, conferiu a eles o quê? Primeiro, coragem. Irmãos, a igreja estava reunida ali, não é porque eles estavam ali orando, não é porque o pessoal romantiza, né? Pentecostal tem essa mania de ficar romantizando tudo. Eles estavam lá porque estavam lá orando, porque estavam buscando a Deus, nada disso, irmão. Eles estavam lá porque estavam se borrando de medo, porque eles não queriam perder a cabeça, eles não queriam morrer. Então, enquanto as demais igrejas se espalhou, o resto se escondeu, ficou escondidinho ali. Irmãos, mais ou menos 60 dias escondido ali dentro daquele lugar. Agora você imagina, 60 dias, é igual você pegar aqui, os irmãos da igreja aqui, na sua plenitude, se trancar dentro dessa igreja aqui durante 60 dias. Vai ficar bom o ambiente aqui, não vai, irmão? Sem banhar, sem lugar para fazer as necessidades, sem comida suficiente, vai ficar um ambiente insalubre. Eles estavam 60 dias escondidos. Se você abrir Atos capítulo 2, verso 14 em diante, vai dizer que depois do enchimento, olha o que é o enchimento que aconteceu em Atos 2. Depois do enchimento, Pedro sai com os 120 para fora e alarga um discurso. Depois que eles foram revestidos de coragem, é que eles saem. Porque enquanto não foram revestidos de coragem, estavam trancados dentro do cenáculo. O que aconteceu lá é o que precisa acontecer com a igreja do século 21. Revestir a igreja de poder de Deus, mas revestir a igreja de coragem. Segundo, quando saíram, Pedro fez um levantamento histórico diante do povo. Segundo o que aconteceu lá dentro, deu a eles ousadia para falar e pregar a palavra de Deus. Então, quando eles saem, eles começam a falar, começam a pregar e não param mais. O resultado é que nós estamos aqui hoje, esta manhã, ouvindo a palavra de Deus, porque alguém teve coragem e ousadia para falar. Terceiro, o que aconteceu lá dentro do cenáculo, estou dizendo que aconteceu dentro do cenáculo. Eles foram cheios de confiança para servir a Deus em todo o tempo. Irmãos, então isso é poder de Deus na vida de um crente. Não é falar a língua estranha, não é ver nada. Para nós pentecostais isso faz parte da nossa realidade, mas isso não é o que aconteceu lá. O que aconteceu lá dentro foi que eles foram cheios de coragem, cheios de ousadia e cheios de confiança para servir ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. É disso que a igreja, e aí quando eu falo igreja, eu não quero saber de que tradição você pertence. Você pertence ao corpo de Cristo. Amém? Amém. Sendo o corpo de Cristo, aquilo que aconteceu em Atos tem que acontecer no corpo de Cristo. Deus tem que nos dar coragem porque estamos acovardados. Deus tem que nos dar ousadia porque não conseguimos falar com tanta firmeza. E Deus tem que dar confiança suficiente para nós sairmos e falarmos a palavra de Deus, independente daquilo que possa nos acontecer. Esse trimestre, nossa revistinha da EBD, que nós usamos da CPAD, hoje, a aula de hoje, ela fala sobre a sutileza das ideologias contrárias à família cristã. Quem é que tem coragem de falar contra as ideologias hoje? Sendo que a minoria se tornou a maioria está se tornando minoria. Quem é que tem coragem de alargar um discurso falando sobre a homossexualidade, dizendo que é pecado, que é errado? O que nós vemos hoje é o povo passando doce e mel falando de igreja inclusiva. O que é igreja inclusiva? Vamos incluir os homossexuais com os seus parceiros, com os seus esposos, com as suas esposas. Vamos incluir porque eles também são filhos de Deus. Aonde que está escrito isso, que eles são filhos de Deus? Até onde eu sei, filho de Deus está descrito lá em João capítulo 1, versículo 12. Deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus. Quem? A todos quanto receberam. Amém, meu irmão? Amém. Quem não recebe Jesus como Senhor na vida, não é filho de Deus, é qualquer outra coisa, menos filho de Deus. Então estamos acuados.
Irmãos, nós somos, diz o IBGE, eu não sei agora, mas a última diz que somos em 40 milhões de evangélicos no Brasil. E aí eles não fazem diferença entre católicos e protestantes, põe tudo no mesmo pacote. Mas vamos calcular que sejamos aí em torno de 30 milhões. Qual é a influência que a igreja brasileira tem exercido na sociedade brasileira? Qual é a influência? Comentava com o irmão ali fora, a única influência que nós estamos dando é uma péssima influência. De homens e mulheres pregando, falando, ensinando em pecado em cima de púlpito, e Deus está fazendo todo mundo descer, porque ninguém pode brincar com o Senhor, escarnecer e achar que vai sair ileso dessa história. Então é isso que nós precisamos. Foi o que aconteceu lá em Atos 2. Foram revestidos de poder, e o resultado é que nós estamos vendo aqui, de um homem que foi encontrado por Deus na estrada de Damasco, cheio de Deus, para fazer o que ele fez. Amém, meus irmãos? Amém. Então, pode ser chamado de a história do Espírito Santo trabalhando no seio da igreja. Pronto. Depois dessa história, o que acontece? Paulo ele vai parar durante algum tempo, fica 3 anos na cidade de Éfeso, evangelizando, pregando, faz daquela cidade o seu ponto estratégico para evangelização. E dali ele parte para outras regiões. E agora ele volta para Mileto, para então alargar um discurso para os seus presbíteros. Aí, se você avançar para o capítulo 19, você vai ver que Paulo teve que sair da cidade de Éfeso, porque levantou-se um grande tumulto. Por que levantou-se um grande tumulto ali, irmão? Porque, irmão, veja que um homem, uma mulher, quando eu falo homem, estou falando da mulher. Quando a pessoa é cheia do poder de Deus, ela incomoda e traz prejuízo. Paulo estava incomodando os pagãos daquela região, estava atrapalhando os negócios daquele povo pela pregação do Evangelho, e levanta-se um grande tumulto para tirar a vida de Paulo, porque Paulo tem que sair da cidade de Éfeso. Agora, irmãos, olha o que diz no capítulo 19, está lá entre o verso 12 a 17. Alguns homens vão lá expulsar o demônio e não conseguem. Agora olha o que o demônio diz: Jesus eu conheço, a Paulo sei quem é, vós porém quem sois? Irmãos, para um líder, alguém não pode, quem é você? Um trabalho sem notoriedade, sem eficácia, demonstrado por homens que não tinham compromisso com... Ô irmão, não dá para ser líder sem compromisso. Mas não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com os liderados, não tem compromisso com o seu pastor, não tem compromisso com as ordens que são passadas, com as normas que são dadas. Ô irmão, sabe o que me irrita? Deve irritar o Edmir também, só que ele não fala, mas eu posso falar. É que a igreja tem uma ordem, ela tem uma norma, ela tem uma regra. Sabe o que me irrita? É quando um crente, um cabra da mente vazia, vem torrar minha paciência em relação à ordem estabelecida. Pastor, por que tem assim? Não pode mudar? Não pode mudar não. Muda tu. Muda o seu jeito ou muda de igreja. Mas não queira mudar uma ordem estabelecida. Não queira mudar um trabalho estabelecido. Um jeito de fazer, um jeito de trabalhar. Quem não estiver satisfeito, você tem 2 opções. Ou você muda, ou você muda de igreja. Amém, meus irmãos? Agora não perturbe a cabeça de ninguém. É por isso que tem essa pancada de igreja por aí. Se não te couber aqui, em algum lugar vai lhe caber. Agora o que não dá é você querer mudar uma ordem estabelecida para você caber dentro de onde você está. Não está satisfeito? Olha, como é que é o ditado? A porta é a serventia da casa? É assim que funciona. Irmão, eu quando eu tinha mais ou menos 2 anos de crente só, eu quis mudar uma ordem estabelecida na nossa igreja. Porque lá antigamente, há 30 anos atrás, nós não podíamos usar sapato com sininho. Sininho, sapato fechado, de boca assim, aquela firulinha que tem em cima do sapato. Não podia usar. Aí eu achei que eu podia quebrar a norma da igreja. Fui lá e comprei. E o meu primo lá
Não, eu falo, Luiz, não faça isso não, Luiz. Você sabe que não pode comprar. Você sabe que o pastor não gosta desse tipo de sapato. Irmão, isso aqui que eu estou falando não tem nada a ver. Eu só estou falando para você o que é obediência. Não tem nada a ver. Mas estou mostrando para você o que é obediência. E eu fui lá e comprei. Ele falou, rapaz, não compre não. E eu cheguei em casa. Minha mãe estava em casa nesse dia. Quando eu cheguei em casa, eu digo, o que você comprou aí? Eu já comprei um sapato. Eu digo, deixa eu ver esse sapato aí. Ixi, mano, na hora que eu abri, ela só faltou me dar uma surra. Eu tinha 21 anos naquela época, 20 ou 22 anos. Falou, você não sabe que aqui você não pode usar esse tipo de sapato, rapaz? Você está pensando o que da vida? Você está achando que você chegou hoje, você vai querer mudar uma norma que o pastor colocou na igreja? Você vai querer mudar um costume da igreja? Ela falou, se você quer viver do seu jeito, então você saia daqui e vai para outra igreja. Com 2 anos de convertido, ela me falou isso aí. Se você quer andar do jeito que você quer, então você vai para uma igreja que possa usar esse tipo de sapato. Mas aqui tu não vai usar. E aí ela foi lá, ligou para o pastor, nem ligou porque na época a gente não tinha telefone, foi na casa do pastor, falou, ó, fulano fez isso aqui. Aí baixou o pastor lá, e a esposa dele me chamou, e eu aquela já estava arrependido já, não sabia nem o que eu fazia mais, eu já estava pronto para jogar o sapato fora. E aí o pastor chegou, ô Luiz, que foi, filho? Não, pastor, eu comprei aí um sapato aí, ó. Meu filho, você não sabe que não pode usar esse tipo de sapato? Pastor, eu sei, mas me deu uma coisa, eu fui lá e comprei, cheguei e fui lá e comprei. Aí ele olhou para o sapato, olhou para mim, isso é um cuidado pastoral. Falou, Luiz, faz o seguinte, pega uma tesoura. Eu pensei, ele vai mandar eu picar o sapato. Pega uma tesoura. Fui lá, peguei, pronto, pastor, está aqui. O que o senhor quer que eu faça? Agora você vai cortar o sininho do sapato. Pum, cortei. E agora você vai usar até acabar. E quando acabar, você nunca mais vai comprar esse tipo de sapato. Tá bom? Tá bom. Irmão, eu usei aquele sapato todo santo dia até eu arrebentar com o sapato. Acabei com o sapato, usei sem o sininho. Quando acabou, eu fui lá e comprei um sapato de amarrar. Portanto, que hoje eu não consigo usar sapato fechado. Não é porque não pode, é porque eu me acostumei tanto com sapato de amarrar que eu não consigo. Os irmãos me dão, eu uso por consideração, mas eu gosto de amarrar. O que eu estou lhe mostrando é princípio de obediência. Pode ser uma coisa pequenininha, faça, obedeça. Se não vai ofender a sua fé, não vai te fazer pecar, obedeça em nome de Jesus. Então o diabo perguntou, Jesus, eu sei quem é, Paulo, eu sei quem é, mas quem é você? Obreiro sem compromisso, líder sem compromisso, irmão, é um líder sem notoriedade, um trabalho que não tem eficácia, sai de lugar nenhum e vai para lugar nenhum. Então, o obreiro, o líder, ele tem que ter compromisso com Deus. O que aqueles homens queriam? Eles queriam só imitar. Irmão, não dá para imitar líder. Você tem que ser um líder. Não dá, eu quero imitar o pastor de mim. Não imite o pastor de mim. Seja você um líder compromissado com Deus. Não tente imitar, porque o diabo não respeita quem imita outro. O diabo respeita quem tem compromisso com Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então esse é o primeiro ponto aí. Então, nessa estadia, o que acontece ali na cidade de Éfeso? Primeiro, cura e expulsão de demônios. Segundo, destruição de livros de magia. Tudo está no capítulo 19, em que a coisa, Paulo vai pregando, vai falando, as pessoas vão vendo que aquilo não tem eficácia nenhuma e vão queimando seus livros, causou prejuízo, por isso que causou tumulto. E por fim o tumulto que se pôs ao fim desta dia de Paulo. Verso 32, irmãos, do capítulo 19. Olha, presta atenção nesse capítulo aí. Alguém pode ler para mim? Se alguém tiver com o microfone aí, para poder me acompanhar aqui no microfone, para sair aqui no som. É o verso 32 do capítulo 19. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia porque estava ali. Irmão, presta atenção nisso daí. O tumulto se levantou. Todo mundo foi envolvido. O interessante é que o texto diz que os mais deles não sabiam por que causa se tinham juntado. Tinha gente que estava lá no meio que não sabia nem por que estava lá.
Não sabia nem porquê, não sabia nem qual era o assunto que estava sendo tratado. O que eu quero dizer com isso aqui? O líder, tem gente que se envolve em assunto, ele não sabe nem qual é o assunto. É o ditado: eu não sei quem morreu, eu só quero chorar. Tem muita gente assim. Tem um grupinho que se levanta para falar do pastor, uns língua ferina de Satanás, e aí tem gente que vai vendido. Ai, irmão, o que é? Não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo o quê? Você sabe por que você está? Eu não sei porque eu estou aqui. Eu estou aqui porque todo mundo está aqui, então eu estou aqui também. Então, estava acontecendo isso naquele lugar. O tumulto se levantou, alguns sabiam o que estavam fazendo, outros se juntaram, mas não sabiam nem qual era o assunto, nem do que se tratava, mas eles queriam estar no meio da multidão, no meio da muvuca, se envolvendo com o assunto que eles nem sabiam qual era o assunto. O obreiro, o líder, não pode estar envolvido em muvuca, meu irmão. Não pode estar envolvido em conversa fiada. Irmão, qualquer irmão que fala do outro irmão, ele está com Satanás no couro, irmão. Tenha certeza disso. Porque filho de Deus não sai falando de outro filho de Deus. Filho de Deus faz como Paulo. Paulo chegou numa cidade que estava tendo um comportamento leviano, e Paulo chegou e falou: rapaz, toma vergonha na sua cara. Quando você está com judeu, você está como judeu. Quando você está com gentil, você está como gentil. Seja homem, pare com esse negócio. Seja o que você é com judeu, com gentil, seja o que você é. Filho de Deus vai lá e diz na cara. Diga: ó, irmão, não gosto de você, não gosto da sua cara, você é chato, você é feio. Mas fale para a pessoa. Não fique no meio de muvuca. Irmão, todos os problemas levantados em uma igreja não começam na nave. A nave não dá trabalho. Pastor Edmir está aqui, sabe o que eu estou falando. A nave não dá trabalho. O único trabalho que tem na nave é de resolução de problemas. É um problema de saúde aqui, é um problema financeiro ali, é um problema conjugal ali, mas a nave não dá trabalho. Aonde estão os maiores trabalhos de um pastor? No meio de sua liderança. Todo problema que tem dentro de uma igreja se levanta nesse círculo. No meio da liderança e no meio das irmãs. É nesse bolinho que a gente fica. Porque todo problema se levanta ali. E tem deles, como foi a gente acabou de dizer, tem gente que não sabe nem por que está envolvido. Ele está lá no negócio. Aconteceu um movimento, ele não sabe qual é, não sabe qual é o assunto, não sabe o que é, mas ele está lá no movimento. Você é líder. Você não tem que estar envolvido em movimento. Você não tem que estar prestando seu ouvido para ouvir lorota, conversa fiada de gente à toa. Você tem que ser exemplo aos seus liderados. Você foi chamado junto com o pastor Edmir para cuidar do rebanho de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. O mesmo peso que recai sobre ele, recai sobre vocês também. A mesma cobrança que recai sobre ele, recai sobre vocês também. Vocês vão dar conta do que vocês estão fazendo ou deixando de fazer. Como é que você tem cuidado? Como é que você tem zelado desse grupo que foi dado a você? Desse trabalho que foi dado a você? Como é que você tem trabalhado? Então, querido, não se envolva em conversa fiada. Nós não temos tempo para perder com isso, não. O pouco tempo que nós temos que trabalhar e trabalhar para Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vou adiantar, vou pular, depois o material vai ser passado para vocês. Aí os irmãos vão ter nas mãos esse material. O versículo 28, vamos verso a verso. O verso 28 diz: cuidai de vós mesmo e de todo o rebanho que o Espírito vos colocou como guardiões para cuidar da igreja do Senhor, e Deus que Ele mesmo adquiriu com o seu próprio sangue. A tradução está um pouquinho diferente. O que é que nós temos aqui no verso 28 para nós? Primeiro, olhar para nós mesmos, olhar para a nossa própria vida. Nós temos uma vida,
E essa uma vida que nós temos, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser zelada. Alguém tem que olhar para você e você tem que servir como inspiração para esse alguém. Inspiração no sentido de aquela pessoa trabalhar a sua própria vida para que possa ser igual ou melhor a você, sempre melhor do que você. Eu sempre digo o seguinte: ninguém tem que ser igual a mim, tem que ser melhor do que eu, porque se for igual a mim, deixa que eu faça o que eu estou fazendo, porque se for igual a mim, eu vou fazer o que eu estou fazendo. Tem que ser melhor do que eu para fazer melhor do que eu, mas eu tenho que ser inspiração para alguém. Ah, ele está fazendo, mas eu quero fazer melhor ainda do que ele está fazendo. Então o primeiro olhar é para nós mesmos, para a nossa postura, para a nossa conduta, para o nosso proceder. Por isso que Paulo diz: cuidai de vós mesmos, olhai para vós mesmos. Não desvie o seu olhar para alguém, para A, para B. Cuide de sua própria vida, cuide de sua própria existência, cuide do seu próprio proceder. Segundo ponto que nós temos aí no verso 28, nós somos chamados com um propósito. Se você sublinhar aí, vos colocou como guardiões para, a preposição para indica finalidade, indica propósito. Você foi chamado com um propósito claro e definido. Você foi chamado com o propósito de cooperar na obra do Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Você foi chamado para produzir. Irmão, um líder, um obreiro que não produz é uma vergonha. Uma vergonha. E mais vergonhoso ainda é quando ele sai da igreja. A gente vai chegar lá na frente e vai falar sobre isso. Um líder, um obreiro, ele não pode sair e não deixar nada, irmão, de legado onde ele estava. Ele tem que deixar uma história marcada ali. Olha, irmão, sabe esse trabalho aqui? Sim, esse trabalho aí. Começou com fulano de tal. Ele, mais 2, mais 3, começou, esse trabalho está hoje aí, porque Deus usou a vida daquele irmão e levantou esse trabalho. Um líder tem que deixar sua história marcada. Um líder não pode passar por um lugar e sair e não deixar história nenhuma. Ô irmão, um líder não pode ser esquecido. Um crente não pode ser esquecido de onde ele está. Ele pode ir para outro lugar, ele pode passar por seu, ele pode até sair daqui para outro lugar, mas ele não pode ser esquecido nessa congregação. Sempre vão lembrar daquele irmão. Ô irmão, lembra da... Lembramos, por quê? Porque ele trabalhou, ele produziu, ele foi produtivo aqui, saiu, mas deixou um legado aqui para a glória de Deus. Um líder não pode ser esquecido. Tem líder que é tão esquecido que ele está presente e o povo nem lembra que ele está presente, de tão ineficaz que ele é no seu serviço. Um líder tem que marcar presença. Ele tem que deixar um legado, ele tem que deixar uma história. Para isso ele precisa olhar para ele mesmo e entender que ele foi chamado com um propósito de servir, de produzir para a glória de Deus. Terceiro, saber que não somos dono do rebanho. Tudo que eu estou falando está no verso 28. Ninguém aqui é dono de nada. Eu não sou dono da igreja, pastor Edmir não é, você não é dono dos liderados que você tem, você só é um escravo liberto. Amém, meu irmão? O que você é? Repita comigo. Forte. É só isso que você é. Você é um escravo liberto que está preso ao Senhor para fazer a obra do Senhor, porque Ele tem um propósito na sua vida. Amém. Verso 18. Lê para mim, irmão, que está com o microfone aí, me ajude aí. Quem está com o microfone aí? Bora, lê o verso 18 aí. Logo lhe chegaram e disse-lhes: vós bem sabeis que nesse primeiro dia em que entrei na Ásia, como todo esse tempo, me comportei no meio de vós. Olha só, irmãos. Vós bem sabeis, ou vós conheceis,
Desde o primeiro dia que coloquei meu pé na Ásia. O que nós temos aqui no verso 18? Paulo enfatiza a postura dele. Desde o primeiro dia que coloquei meu pé na Ásia, vós bem sabeis, ou vós conheceis, como eu me portei diante de vós. Irmão, alguém está olhando você, alguém está vendo você, alguém está observando o seu comportamento. Deixa eu me falar uma coisa pessoal de minha vida, para exemplificar o que Paulo está dizendo aqui. Tem quase 2 anos, ou já para 2 anos, que minha ex-esposa pediu o divórcio. E eu dei. Porque não quero ninguém preso comigo sem querer. Ela pediu carta de divórcio e eu dei. Irmão, isso para um pastor é um problema monstruoso. Porque você está na frente de um trabalho. E de repente você diz, eu estou divorciado. Irmão, se Deus não for na sua vida, e se você não tiver um comportamento sério, você pode ter certeza que você é arrancado dali pelo bigode. Porque ninguém vai aceitar. Não que eu tenha pedido divórcio, mas partiu dela. E se eu continuo hoje na frente do trabalho que eu estou, aonde eu me converti há mais de 31 anos, e continuo lá, é porque os irmãos sabem do meu comportamento diante da igreja e diante de Deus. Então Paulo enfatiza, vocês sabem qual é o meu comportamento desde o primeiro dia que pisei na Ásia. Vocês sabem que a única coisa que eu fiz foi bater de porta em porta pregando o evangelho a vocês. Qual é o seu comportamento? Por isso que Paulo começa lá no verso 2 dizendo, olhai por vós, veja qual é o tipo de comportamento. Irmão, tem gente que é chato, irmão. Vamos dizer, tem gente que é chato, tem gente que é insuportável. Agora você imagina um líder chato, insuportável. Não vai durar muito tempo não, irmão. Porque os líderes não chegam, pastor, aquele irmão, olha, quero a Deus que nunca tenha acontecido isso. Mas lá onde eu congresso, olha, mas aquele irmão é chato demais, pastor. É difícil de aguentar aquele homem, ou aquela mulher, o bicho chato. Ô querido, qual é o seu comportamento diante dos seus liderados? Você não é dono. Você é um escravo liberto com um propósito, com um compromisso de trabalhar com esse povo. Por isso Paulo diz, qual é o seu comportamento? Por isso que ele enfatiza, desde o primeiro dia vocês estão olhando o meu comportamento diante de vocês. Segundo, ser conhecido. Você tem que ser conhecido e reconhecido. Primeiro, conhecido por Deus. Segundo, reconhecido por Deus. Não vá ao contrário. Eu quero ser conhecido pela igreja e reconhecido pela igreja. Não. Você tem que ser conhecido por Deus e reconhecido por Deus. Se você for conhecido por Deus, reconhecido por Deus, a igreja vai lhe conhecer e vai lhe reconhecer. Amém, meus irmãos? Não é aquele tipo de líder que não é reconhecido e nem conhecido. Deus está lá na glória perguntando para o filho, filho, quem é aquele ali? Oxe, papai, sei não. Quase não vejo ele. Quase não tenho contato com ele. Aliás, eu não vejo nada nele. Não vejo trabalho, não vejo louvor, não vejo oração, não vejo produção, não vejo nada. O líder, o obreiro, tem que ser conhecido por Deus e reconhecido por Deus, para que a igreja conheça e reconheça o trabalho dele. Nós vamos chegar no final do verso, do capítulo, que a igreja conhecia Paulo e reconhecia Paulo. Quando Paulo foi sair para o navio, diz que se agarraram ao pescoço de Paulo, em oração e lágrimas, chorando, quase que não deixando Paulo sair dali. Tamanho era o conhecimento de Paulo e o reconhecimento que Paulo tinha naquela igreja.
E querido, você tem que ser conhecido e reconhecido. Terceiro, consciência do seu próprio procedimento. Você tem consciência de como você está se comportando? Você tem consciência de como você está falando? De como você está louvando? De como você está lidando com os seus liderados? De como você está trabalhando com eles? Você tem essa consciência de que você está fazendo um bom trabalho? De que você está servindo a Deus com sinceridade e servindo a igreja com sinceridade? Você tem essa consciência? Então, meu irmão, por isso que eu digo que o hino que vocês cantaram aqui, ele tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Tudo entregarei, e me entregarei ao Senhor para que eu seja isso. Verso 19. Pode ler aí, meu irmão. Eu estou só no capítulo 20 dele e não vou sair. E servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus sobrevieram. Aqui ele mostra agora qual foi o procedimento dele. Qual foi a postura com que ele serviu aquela igreja. Servindo ao Senhor com humildade e lágrima. Eu estava conversando com o irmão ali, os pregadores famosos que estão caindo um após outro, que nem banana podre no chão, porque são homens que não estão servindo a Deus, estão servindo a si mesmos, são homens que não estão servindo com humildade, estão servindo com soberba, e estão caindo um após outro. Paulo diz, olha, o meu procedimento com vocês foi de humildade e lágrimas. O meu comportamento com vocês foi de servindo como escravo liberto. Irmão, tem lugar que a gente fala disso, o povo fica aborrecido. Ô irmão, você se considera bom em si? Quem aqui é bom? Graças a Deus, porque nenhum de nós somos bons, e Jesus disse isso. Vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos? Porque nós somos uma pecinha ruim, por essência e por natureza, mas em Cristo nós somos melhorados, mas continuamos ruins. Você sabe o que somos nós? A comparação que eu gosto de fazer é o seguinte: todo mundo aqui conhece cabresto? Você bota lá no cavalinho e você comanda do jeito que você quiser. Você faz ele marchar, trotar, correr para a direita, esquerda, para trás, deitar, rolar. Você faz o que quiser, mas porque ele está no cabresto. Assim somos nós na mão do Espírito. Ele coloca um cabresto em nós. Diz aqui, meu filho, aqui você vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, da maneira que eu quero, porque você é um escravo liberto, mas continua preso à vontade de Deus. Nós não fomos feitos para nós mesmos, diz Paulo. Nós somos feitos e criados para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então Paulo diz, vocês sabem como é o meu procedimento. Servindo com humildade e com lágrimas. Irmão, a palavra humildade, ela vem de humus. Humus é terra. Ô irmão, nós somos feitos do barro ou do pó da terra? Quem pode me ajudar? Nós somos feitos do barro ou do pó da terra? Ô irmão, nós somos tão pouca coisa que nem do barro fomos feitos. Nós somos feitos do pó. Deus pegou um pó e fez você. Diz um padre, acertadamente, que nós somos o pó levantado. É isso que nós somos. Nós somos um pó levantado. E estamos na mão dele hoje para fazer a vontade dele e não a nossa. Então Paulo diz, vocês sabem como é o procedimento. Servindo a Deus como escravo liberto, mas sabendo com qual propósito fui chamado. Segundo, reconhece as suas próprias limitações,
Vocês sabem que eu estou servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas. Reconheço minhas fraquezas e reconheço minhas limitações. Paulo sabia de suas fraquezas, Paulo sabia de suas limitações, portanto que ele sempre estava entregue à mão do Senhor, para que não fosse levado nem pelas suas fraquezas e nem pelas suas limitações. Você reconhece suas fraquezas? Você reconhece suas limitações diante do Senhor? Quando você vai orar e você fala: Senhor, eu tenho uma responsabilidade diante de um povo, diante de um grupo, e se o Senhor não estiver comigo, eu nem daqui vou sair, porque eu sou limitado, eu sou fraco, e se sua graça não for sobre mim, se sua misericórdia não for sobre mim, eu não dou conta disso que me foi confiado fazer. Nós temos que reconhecer nossas fraquezas, nossas limitações. Nós não somos super crentes, nós somos somente crentes em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Continuamos limitados e continuamos fracos. Por isso que nós temos que estar entregue, como foi cantado aqui essa manhã, ao Senhor todos os dias para a glória de Deus. Amém? Verso 20. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Vocês sabem que eu trabalhei, gente. Vocês sabem que eu não deixei de fazer nada. Vocês sabem que eu procurei ser útil a vocês. Eu procurei servir a vocês. Eu procurei ensinar a vocês desde o primeiro dia que coloquei meu pé aqui na Ásia. O que nós temos no verso 20? Primeiro, senso de responsabilidade. Irmão, você leva a sério o que você está fazendo? Você leva a sério o que você está fazendo, assim como você leva a sério a sua vida? Eu costumo dizer lá na minha congregação que se nós pegássemos a seriedade com que nós lidamos com a nossa vida e transferíssemos isso para a obra de Deus, que igreja nós não teríamos? Você chega atrasado no seu trabalho? Você tem que estar lá 10 minutos antes, né? Eu, quando eu trabalhava em Moema, morava aqui em Itaquá, trabalhava em Moema, eu entrava às 7 horas, eu saía daqui 4 horas, eu chegava lá 1 hora antes do meu horário, me arrumava, 6 horas eu estava lá. Quando dava 7 horas, 5 para 7, eu estava batendo meu cartão, porque eu não gostava de chegar atrasado, nem ficar dando satisfação porque eu cheguei atrasado. Então eu chegava 1 hora antes. A mesma responsabilidade com que você tem, o mesmo zelo, o mesmo empenho que você tem lá na sua vida cotidiana, na sua vida pessoal, é o mesmo empenho que você emprega aqui? É a mesma intensidade? É o mesmo zelo? É a mesma preocupação? É a mesma responsabilidade que você aplica aqui quando você vem para a igreja do Senhor fazer a obra do Senhor? Porque a impressão que me dá, irmãos, que com a nossa vida nós tratamos com toda a seriedade, com toda a responsabilidade, com toda a intensidade, mas quando chega na obra do Senhor, irmão, tem hora que dá vontade de não ter nem ouvido para ouvir, porque é tanta desculpa, meu irmão, que chega a dar fastio. Hoje eu não vou, pastor, porque meu dedinho amanheceu inchado. Eu não vou não, o senhor entende, né? Não dá não, porque o dedinho inchou, aí está difícil para andar. Mas aí quando dá 3h30 da manhã, na segunda-feira, está de pé. E vai com o dedinho inchado, mancando, e vai trabalhar. Agora você tem que saber que o trabalho que você tem porque Deus lhe deu. E o patrão que você tem porque Deus lhe deu riqueza a ele. Porque se Deus tirar tudo dele, tu fica sem. Então será que o empenho que eu coloco na minha vida pessoal é a mesma que eu coloco na obra de Deus?
Então Paulo, no verso de número 20, ele está dizendo: eu tenho um senso de responsabilidade, porque não deixei noite e dia, com lágrimas, de ensinar vocês, de falar a palavra de Deus. Segundo, senso de urgência no servir. Servir a Deus é algo urgente, é para ontem, é para já, é para agora, não dá para ficar postergando. Irmão, tem gente que é engraçado. Ô pastor, chama, ô pastor, vamos fazer o seguinte, né? Vamos. E aí tem deles que até empola, né, o peito. Vamos fazer o seguinte: quando eu me aposentar, o senhor vai ver como é que eu vou servir. Oh meu Deus, o cara já está velho, cansado, arrebentado, não está nem aguentando andar direito, aí vai querer servir a Deus. Você sabe o que você está dizendo? Eu vou dar o meu pior para Deus, não o meu melhor. O meu melhor é para mim agora, que eu estou novo, forte, eu vou trabalhar para mim agora. Quando eu estiver lá velhinho, aposentado, eu dou o resto para Ele. Aí sabe o que acontece, pastor Edmil? O mais engraçado é, o camarada se aposenta, aí você fala: agora posso contar com ele na obra. Ô irmão, o cara vai arrumar outra coisa para fazer e continua trabalhando. Que senso de responsabilidade é essa? Que senso de serviço é esse? Que senso de urgência é essa? Irmão, quem estiver esperando circunstâncias, situações favoráveis para servir a Deus, você nunca vai servir a Deus nessa vida. Porque todos os homens que serviram a Deus pela palavra de Deus e na história da igreja, todos eles serviram em circunstâncias desfavoráveis. Nunca vai haver circunstância propícia para você servir. Então você tem que servir agora, porque é algo urgente agora. Não é para amanhã, não é para depois, não é para daqui a um minuto, é para agora que você tem que servir. Então Paulo diz no versículo 20 que ele tem responsabilidade com aquilo que ele faz e que ele tem senso de urgência em fazer aquilo que ele está fazendo. Amém, meus irmãos? Amém. Verso 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Testemunhando a judeus e a gregos para mudar a mente para Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, Paulo aqui diz que nós temos e mostra com qual propósito nós estamos servindo. A preposição para aí, que está no verso aí, para mudar a mente, ela já está indicando qual é o propósito. Para mudar a mente das pessoas. Nós somos responsáveis por mudar a mente dos liderados. Você é responsável por mudar a mente dos seus liderados. O que ele tem pensado a respeito do ministério? O que ele tem pensado em relação ao pastor, ao corpo de obreiro, ao trabalho? Você é responsável para mudar a mente dele. Se a mente dele estiver ao contrário daquilo que você está fazendo, você é responsável para mudar a mente dessa pessoa. Então nós temos um propósito de testemunhar, e testemunhar para mudar a mente das pessoas. Esse é o problema do Brasil hoje, irmão. Esse é o problema da igreja brasileira hoje. A igreja brasileira não está conseguindo fazer o que tem que fazer com jeito. Testemunhar para mudar a mente. O que nós estamos vendo e ouvindo é: se for para ser igual a eles, eu continuo do jeito que eu estou. Se for para fazer o que eles estão fazendo, eu continuo do jeito que eu estou. Não, nós somos chamados para mudar a mente. Nós somos chamados para mudar a realidade da pessoa a partir do nosso testemunho, do nosso procedimento. Então, querido, e se nós pegarmos aí a palavra testemunho,
ou a palavra mudar a mente, que é conversão, arrependimento, ou metanoia, que é mudar, ela é composta, essa palavra metanoia, e ela é composta de uma preposição para além, e do substantivo, que é perceber, entender, compreender. Então, querido, o que Paulo está querendo dizer? Que nós temos que levar as pessoas a pensar para além daquilo que ela está percebendo, para além daquilo que ela está vendo. Então, quando alguém fala para você de metanoia, ou de conversão, ou de mudança, é essa ideia, de levar o indivíduo a pensar, a perceber, a compreender para além da sua própria compreensão. Amém, meus irmãos? Você tem essa responsabilidade de levar o seu liderado, compreender, perceber, entender para além da compreensão dele. Não é isso que você está pensando, mas é isso aqui. Então aí você conseguiu mudar a mente dele para uma direção correta. Ah, mas o trabalho deveria ser feito assim. Você tem o compromisso, a responsabilidade de mudar a mente dele para além daquilo que ele está pensando e levar a ele pensar, não, nós temos que fazer assim, porque essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Segundo, levá-los a refletir para além dos seus pensamentos corriqueiro, que é essa ideia de substantivo, conversão, arrependimento, mudança. Leve as pessoas a pensar para além do pensamento corriqueiro. O que ele pensa a respeito de você? Leve ele a pensar para além do pensamento corriqueiro. Por isso que Paulo fala, eu testemunhei, ou estou testemunhando, para levar vocês a pensar ao meu respeito algo diferente daquilo que vocês estão pensando, calculando na mente de vocês. Então, querido, por isso que o hino que vocês cantaram aqui, ele tem tudo a ver. É entregue, irmão. Só vai conseguir fazer isso que eu estou falando aqui quem realmente entregar a sua vida totalmente para Deus, para fazer essa obra em nome de Jesus. Porque nós temos que testemunhar aos judeus, aos gregos, aos baianos e aos pernambucanos, e levá-los a pensar para além da percepção deles, e dizer, não, ser crente é bom, ser crente é o caminho ideal e exato para eu seguir. Amém, meus irmãos? Então isso que diz aí o verso de número 21. Nosso testemunho deve levar as pessoas à mudança em sua mente, levá-los a refletir, compreender e pensar em suas próprias vidas. Irmão, o seu testemunho coloca em xeque muita gente. Qual é o seu procedimento no trânsito? O cara lhe dá uma fechada, o que você fala? Isso é um filho de Satanás. E se ele parar, você para junto. De que é? Que é o que, meu irmão? Tu é homem, eu também sou homem. É isso? Você conseguiu levar ele para além daquilo que ele pensa? Não, senhor. Irmão, eu gosto de contar testemunho meu. O testemunho dos outros é bom, mas é para os outros. Para mim, o que importa é o meu. Estou falando de mudar a mente, levar a pessoa a pensar para além do corriqueiro. Eu estava vindo numa rua e eu tinha que parar. Eu era obrigado a parar porque a mão era do cara. E eu fui. E o cara veio. Quando ele veio, eu freiei. Pá. Aí o cara começou, filho de uma boa mãe, seu não sei o que, isso não é nada. Eu parei, olhei, falei, amigo, eu estou errado, me desculpe. Irmão, arrebentei com o cara ali. Ali parou, filho de uma boa mãe, filho de não sei o que. Ali parou, o cara só soube engatar a primeira marcha e ir-se embora, seguir o caminho dele. É fazer a pessoa mudar para além do pensamento corriqueiro. Como é que as pessoas estão olhando? Como é que as pessoas estão pensando ao seu respeito? Qual é o seu testemunho que você tem dado lá? Lá no seu trabalho, lá na sua escola, ou você é um agente secreto? Né? Agente secreto é aquele crente que ninguém sabe que é crente. Né? O agente secreto. Né? O crente secreto. Não, você...
Tem, não sei se é verdade, mas disse a história que o camarada trabalhava com o cara há 300 anos e não sabia que o cara era crente. Aí esse cara que trabalhava com ele foi na igreja. Quando chegou, hoje você aqui, rapaz? Não, eu sou crente. Mas rapaz, eu não sabia. Quer dizer, o cara teve que vir na igreja para saber que o cara era crente. Então quer dizer que o testemunho dele estava bem testemunhado, né? Estava conseguindo levar as pessoas a pensar para além do pensamento corriqueiro. Nós somos chamados para testemunhar, irmão. Você é filho de Deus, sou filho de Deus. Sirva a Deus. Faça a vontade de Deus. Aonde eu passar, você tem que ser reconhecido e respeitado. Eu tenho uma lojinha pela misericórdia de Deus de manutenção de celular. E minha loja, hoje, ela está num lugar que não é muito bom. Na rua lá onde eu moro, praticamente é uma biqueira. Mas é onde o dinheiro alcança, então estou lá. Só que a noiada sabe quem eu sou. E me respeita. E todo dia entra um lá. Sr. Luiz, como é que o senhor está? O senhor está bem, Sr. Luiz? Estou bem, meu filho, estou aqui tranquilo. Às vezes, eu quero matar, eu digo, mata não, meu filho, deixa ele vivo aí. Deixa ele continuar a vida dele aí, tranquilo, não sei o quê. Você tem que testemunhar. A pessoa tem que saber quem você é. Você é servo de Deus. Você é filho de Deus. Você é alguém comprometido, compromissado com a obra de Deus. Eles têm que saber. Por isso que Paulo diz, testemunhando, para levar as pessoas a pensar para além do pensamento corriqueiro. Você tem a obrigação de fazer as pessoas mudar a forma como pensam e como agem em nome de Jesus. Verso 22. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Irmão, olha o verbo. Amarrado e ligado. Na tradução parece que dá a ideia de alguém que foi amarrado e acabou. Mas o verbo aí, ele é um particípio. Particípio é a forma verbal mais difícil de ser dominada para encurtar a conversa. É o gerúndio. Todo mundo sabe o que é um gerúndio? O que é um gerúndio? Comendo, bebendo, dormindo. Ato contínuo. Ato contínuo. Não é hoje amarrado, amanhã não. Ato contínuo. Meu espírito, minha alma está amarrada constantemente ao Espírito de Deus. Não é hoje, como é que você está, irmão? Hoje eu estou bem, amanhã eu estou que nem uma cobra me rastejando. Não é essa a ideia. A ideia de alguém que está caminhando com o Espírito, quando? Sempre. Passe por intempéries da vida, passe por dificuldade, ele continua amarrado, ligado ao Espírito sempre. E aqui é uma disputa. Se o que Paulo está dizendo aqui no verso 22 aí, e agora eis que ligado eu pelo Espírito, se está dizendo sobre o Espírito Santo que está ligado ao Espírito Santo, ou se é o Espírito de Paulo. Eu quero crer e interpreto desta forma que o Espírito que fala aqui é o Espírito de Paulo. O Espírito de Paulo está amarrado. Ou seja, Paulo está determinado em servir a Deus. Há uma determinação em Paulo de servir a Deus. Irmão, vamos ler Salmo 51 rapidinho, para eu explicar uma coisa aqui para os irmãos. Salmo 51. Salmo 51, o verso. Deixa eu ver aqui, irmãos, uma coisa aqui. 51. Qual é o verso? Verso de número
11. Alguém lê? 51:11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmão, vamos entender aqui o tradutor, tá? Vamos entender aqui o tradutor. Ele colocou o Espírito Santo. Só que a fé monoteísta, que é a fé de Davi, não há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A fé monoteísta só há Deus. Portanto, quando você lê esse texto aqui, você tem que entender o que o Davi está pedindo. Porque a concepção de Davi de Espírito Santo é bem diferente da nossa. Para eles não tem essa ideia de Espírito Santo. Para eles tem Deus. Mas olha o que Davi está pedindo aqui. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso o tradutor colocou. Mas o que Davi está pedindo aqui é: não tire de mim a vontade de ser